Jesus aqui está tentando passar para os discípulos é a realidade que nós precisamos absorver como verdade para a nossa vida. Todos nós sabemos que o ser humano, essa matéria, ela é apenas um recipiente para algo de mais importante do que a própria matéria. Todos nós sabemos que dentro dessa matéria, deste corpo, nós falamos domingo passado que nós temos em nós o fôlego da vida, que é o Espírito. O Espírito que Deus soprou nas narinas de Adão, na criação, e o homem tornou-se alma vivente. Então a vida e a alma, que é o Espírito e a alma, os dois habitam dentro deste corpo. E todos nós sabemos que o propósito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é apenas salvar um corpo. O que Jesus quer é algo mais profundo. O sacrifício de Jesus tem um objetivo de resgatar a alma do ser humano, que desde o princípio da criação só se afastou de Deus. Diz o texto que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo o plano que Deus tentou para aproximar-se do homem, o próprio homem acabou se distanciando deste Deus. E Jesus aqui, pregando e ensinando, está falando diretamente aos seus discípulos. E ele espera que essa mensagem não fique entre os seus discípulos, que essa mensagem possa ser levada para outros. E ele mesmo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome falarão novas línguas, expelirão demônios, orarão pelos enfermos e eles serão curados, ressuscitarão os mortos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Jesus, ele impetra sobre a vida dos discípulos este poder, esse poder acompanhado de sinais, que não é apenas com palavras. E Paulo mesmo disse: eu não vim ter convosco apenas com palavras persuasivas. Paulo está dizendo: eu não quero convencer vocês apenas por aquilo que eu vos faço, mas em demonstração de poder. E este poder que Paulo fala é o poder da atuação do Espírito Santo através da vida do apóstolo, e este poder tem como proposta mostrar a ação de Deus aos seres humanos. Por que Jesus ressuscita Lázaro, se Lázaro iria morrer novamente um dia? Por que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, se ele voltaria a morrer novamente um dia? Por que Jesus cura um cego, sendo que quando ele morresse, ou pela idade, um dia a cegueira iria vir? Por que Jesus cura uma mulher hemorrágica, sabendo que isso apenas é temporário e que um dia ela iria chegar ao fim? Os sinais e os milagres de Jesus são acompanhados para demonstrar o poder e a ação de Deus para convencer as pessoas daquilo que Deus poderia fazer ao ser humano. E este poder seria um poder transformador. E você pode observar que o foco da vida de Jesus, do ministério de Jesus, não é sarar as pessoas apenas de enfermidades físicas. O objetivo, o alvo, o foco, a mira de Deus está na alma de todos os seres humanos. E quando a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós sabemos que todos nós, seres humanos, estamos aqui nesta terra, neste mundo, nesta dimensão, e nós queremos ganhar o mundo. E de fato todos nós queremos ganhar o mundo, sim. Queremos ganhar o mundo como empresários, queremos ganhar o mundo como trabalhador, queremos ganhar o mundo como sonhadores. Alguns querem ganhar o mundo com a fama, alguns querem ganhar o mundo
de alguma forma, todo ser humano, ele quer ganhar o mundo. Mas que mundo é esse que Jesus está falando? O Novo Testamento em grego nos mostra que existem 3 tipos de mundo, neste mundo que nós vivemos. Existe um mundo que é o mundo positivo, perfeito da criação, que Deus na criação criou. Os animais, a natureza, tudo que nós podemos ver, inclusive nós. Esse é um dos mundos, e esse mundo é o mundo positivo. Existe um segundo mundo que a Bíblia chama de mundo social. Deus, ele amou o mundo, e esse mundo não é a natureza, esse mundo é a sociedade, são os seres humanos. Deus amou meu tio, a minha tia, meu avô, meu bisavô, seu primo, sua prima, sua irmã, seu pai, sua mãe. A sociedade humana, a Bíblia chama de mundo. E a Bíblia também nos mostra que existe um terceiro mundo, e esse mundo é um mundo que está perdido. É um mundo onde os homens, disse Jesus, se tornariam amantes de si mesmo. O mundo em que Jesus aqui está falando, que não tem ganho, que não tem interesse, que não tem nada positivo em ganhar, e não adianta ganhar esse mundo e perder a alma. Jesus está nos mostrando que a alma, ela pode se perder, e essa alma pode se perder não no mundo natural, na criação. Essa alma vai se perder não no meio apenas do mundo da sociedade, mas essa alma vai se perder em um mundo sombrio que disse Jesus que jaz no maligno. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz na Bíblia, ela aparece apenas uma vez, e a palavra jaz significa sepultamento, e a palavra jaz, que significa sepultamento, existem 2 lugares no mundo que você vai ver a palavra jaz, na Bíblia e também no cemitério. Todas as vezes que se sepulta alguém, sempre se coloca uma escrita dizendo: jaz aqui Maria, jaz José, jaz o Antônio, jaz a Francisca. Então a palavra jaz, ela significa sepultamento, algo que deixou de existir, que está morto e que não vai voltar mais à existência. E o texto está dizendo aqui na palavra de Deus, no segundo lugar que nós encontramos a palavra jaz, que este mundo que Jesus está falando jaz no maligno. Jesus está tentando nos dizer que este mundo, que ele pede para que os discípulos não se percam, não percam suas almas, não se percam dentro deles e não ganhem eles a troco de perder a sua própria alma. Este mundo já está sepultado no inimigo, este mundo já está sepultado em Satanás, este mundo já está sepultado pelos desejos, este mundo já está sepultado e perdido no pecado, este mundo já está sepultado, enterrado e perdido nas perdições que existem neste mundo em que nós vivemos. Então Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Jesus está nos mostrando que o mundo que jaz no maligno se tornou a moeda de troca. E você sabe que este mundo que Jesus está falando é o mundo da perdição. E esse mundo da perdição é o mundo que nós temos o contato com ele diariamente. E todos nós sabemos que nós, seres humanos, temos dentro de nós a tendência de errar. E essa tendência de errar provoca em nós o pecado. E o que é, pastor, o pecado? O pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus, é tudo aquilo que aborrece, que é abominável diante de Deus. Mas, pastor, como Deus reage ao pecado? Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador. Deus não ama a prática do pecador, mas aquele que está praticando o pecado. E diz o texto que aquele que mesmo que peque, ainda que confesse e deixe, vai poder alcançar a misericórdia do Senhor. Então Jesus está tentando trazer uma mensagem transformadora, de alerta para os discípulos aqui nesse texto. O que ele está tentando dizer? Ele está tentando dizer: não adianta você ter conquistas, não adianta você realizar os desejos da alma, não adianta você encontrar aquilo que vai satisfazer o desejo do coração de vocês, se a troco disso vocês tiverem que viver perdidos e perderem a própria
alma. Pastor, o que é a minha alma? A alma é a sede das nossas emoções. O que é a minha alma? A alma é a sede, o lugar central aonde reagem todos os nossos sentimentos. É na alma que você sorria, é na alma que você chora, é na alma que você se alegra, é na alma que você se entristece, é na alma que você ama, é na alma que você odeia, é na alma que você quer, é na alma que você não quer. Então a alma, ela é a propulsora de todos os desejos e sentimentos que existe dentro do ser humano. E em todas as palavras de Jesus, inclusive na sua parábola, em suas parábolas, melhor dizendo, ele nos alerta a respeito do cuidado que temos que ter com a nossa alma. No texto mesmo, no encerramento de uma das suas parábolas, ele diz: louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. E todos nós sabemos que o ser humano, ele é uma alma vivente desde o princípio da criação. A gente sabe que esse cabelo meu para cima, parecendo do pastor Tiago também, aí parece um artista de Hollywood, isso tudo passa. A gente sabe que a roupa bonita que a gente veste também passa. A gente sabe que o rostinho bonito e liso que você tem também vai passar. E você sabe que todo este corpo maravilhoso, essa barriga de tanquinho, um dia ela vai cair. Tudo que existe nessa vida passa, mas disse o profeta Isaías no capítulo 40, versos de número 8 e 9: secam-se as ervas, cairão as suas folhas, mas a palavra de Deus é a única que subsistirá para sempre. Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. O problema da nossa geração, o problema dos seres humanos, o problema da sociedade atual é entender que realmente o ser humano está trocando a sua alma pelos desejos, pelos anelos, pelos encantos que este mundo nos oferece. Então, quando nós chegamos em uma noite, em uma reunião como essa, que é a noite de Santa Ceia do Senhor, geralmente a gente se depara com mensagens, eu principalmente que sou pastor, de pessoas no WhatsApp dizendo: pastor, eu não vou essa semana na igreja porque eu não estou bem com Deus, eu não me sinto preparado para cercar a mesa do Senhor, e eu estou com medo de ir na Santa Ceia, e Deus se aborrecer comigo, e Deus me matar. Eu fico tentando entender como é que funciona a mente dessas pessoas, e de fato, essas pessoas ainda não discerniram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e não entenderam que não existe ninguém digno de comer do pão e beber do sangue do Cristo, não existe ninguém santo o suficiente para sentar à mesa do Senhor, mas e o sacrifício de Jesus, que resgatou a nossa alma, nos trouxe a possibilidade e nos uniu com Ele, para que pudéssemos sentar à mesa, comer do pão, beber do seu sangue, e termos um momento de comunhão. E todo esse encontro entre eu, ser humano, e o Deus Criador de todas as coisas, não é um encontro apenas de palavras, não é um encontro apenas de ouvir, não é um encontro apenas de desejo, é um encontro que eu preciso ter com Deus de alma. E a alma é o foco, é o objetivo, é o tema central da nossa vida. E todos nós sabemos que a alma, ela não tem fim. A alma, ela não vai se deteriorar. A alma não vai se destruir. Nós sabemos que após esta vida, quando chegar a vida eterna, e vida eterna vai existir para todos, com Deus ou sem Deus, acreditando, querendo ou não acreditando, todos nós iremos para um lugar chamado eternidade. E para onde é a eternidade? A eternidade é uma dimensão que fica além dessa dimensão. A eternidade é um mundo que fica além deste mundo. A eternidade é um lugar além de todos os lugares que nós conhecemos. E estando com Deus ou sem Deus, todos nós viveremos na eternidade. E o que nós estamos fazendo aqui nesta terra? Qual o propósito da minha vida nesta vida? A gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente não está aqui para andar bonito, a gente não está aqui para ter conquistas, porque tudo isso passa, mas todos nós estamos aqui para decidir para onde nós iremos na eternidade, para onde irá a nossa alma após a morte. Uma alma que está sofrendo, uma alma que está perdida, uma alma que se trocou por tudo aquilo que ele poderia conquistar nesse mundo, para tentar satisfazer os seus desejos, e a troco disso, ele perdeu a sua alma em vida.
Então o nosso problema é que a gente caminha diariamente, vivendo a vida desenfreadamente, e nós temos as nossas prioridades. Sinceramente, a gente crê em Deus, a gente quer Deus, a gente que diz que ama a Deus, mas na verdade os nossos objetivos são outros, as nossas prioridades são outras. O que está em primeiro plano na nossa vida são outras coisas. Eu sempre falo, já falei aqui ano passado, que eu sinto saudades lá da minha cidadezinha de onde eu vim, lá do Afuá, onde eu nasci. E nós temos gente me assistindo até pela internet lá. Deus abençoe os afuaenses. E quem nasce em Afuá é afuaense. E de certa forma, o que Jesus está tentando chamar aqui nos discípulos? A atenção de um ser que existe dentro deles, e que existe dentro de nós, e que muitas vezes é esquecido. Como é que eu vou cultivar a existência da minha alma? Olhando para mim mesmo. Mas a gente não se analisa, a gente não se faz uma análise introspecta, pelo menos mensal. Eu conheço gente que não olha para dentro de si há anos, que se preocupa com tudo que está do lado de fora, e que se do lado de fora está bem, é o suficiente. E que se o lado de fora está bem para os outros, é o bastante. E o interesse de Jesus, pela sua palavra, é o inverso. Se prega um evangelho que eu tenho que mostrar para você que eu estou bem. Que se eu estou de terno, estou de gravata aqui no altar, e o meu cabelo está bem penteado, olha que homem de Deus. Mas você não conhece a minha alma. Não, mas o pastor fala bem. Mas você não conhece a minha alma. Não, mas o pastor revela. Mas você não conhece a minha alma. Não, mas Deus cura as pessoas pela vida do pastor. Mas você não conhece a minha alma. Mas o pastor parece que é um homem de Deus. Mas isso não é o suficiente para mim. O que adianta você achar que eu sou homem de Deus e eu olhar para dentro de mim mesmo e ver que eu estou perdido dentro da própria casa de Deus, como tem muita gente. Aí a religião diz que eu tenho que parecer que eu sou de Deus, que eu tenho que mostrar para você que eu sou de Deus. E aí inventaram uma loucura, que você tem que cuidar daquilo que está do lado de fora, e que aquilo que está do lado de fora eu tenho que mostrar para os outros que está bem, e mesmo perdido pelo lado de dentro. Aí Jesus, há 2000 anos atrás, chega diante de pessoas como essa e diz assim: o que adianta? Vocês são como sepulcros caiados, por fora estão floridos, está tudo bem, está bonito. Aí Jesus fala com a alma, mas aí dentro está tudo podre, está tudo estragado. Não tem amor, não tem compreensão, não tem perdão, não tem temor a Deus. Vocês cumprem uma cartilha da religião, vocês cumprem a lei para mostrar para os outros que vocês são de Deus. Mas eu olhando para dentro de vocês, vocês estão perdidos dentro de si mesmos. Ele está falando com os religiosos, com os fariseus. Vocês usam toda a indumentária que a religião exige. Vocês falam como a religião exige que vocês falem. Vocês caminham como a religião pede que vocês caminhem. Vocês reagem por fora como a religião pede que vocês venham reagir. Mas eu consigo ver um pouco mais dentro de vocês. E dentro de vocês, vocês estão totalmente perdidos e totalmente distantes de Deus. Jesus olha para os fariseus e vê que é apenas uma aparência, uma indumentária, apenas uma vestimenta, uma roupa sacerdotal, uma roupa da religião. A religião diz que eu não posso, eu digo eu, não eu, né? Pastor Amiraldo Júnior, com as mulheres. A mulher não pode usar batom, mas ela pode falar a vontade da vida de todo mundo. Ela pode fofocar, ela pode fazer o que ela quiser com essa boca linda que Jesus deu. E que às vezes um batom talvez iria aplacar o poder que existe da maldade e da destruição através da língua. A religião diz que a mulher não pode usar uma calça comprida, mas de saia ela faz horrores.
A religião diz que ela não pode cortar o cabelo, mas esse cabelo grande, ele é um grande problema na vida dela. A religião diz que ela não pode ir em determinados lugares, quando todo mundo está vendo. Mas quando não tem vendo, ninguém está vendo, ela entra em qualquer lugar, com quem ela quiser. E aí Deus olha para essa situação da nossa geração, e como é que Deus reage? Vê que é uma geração que se preocupa com o que os outros vão achar e vão pensar. E vê que essa geração está perdida em si mesma. E você sabe que a gente prega, e que eu preguei muitas vezes, é o cara que está lá fora. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu pregava nas cruzadas isso, lá na minha cidade. Eu tinha um culto toda terça-feira na feira, eu levava uma caixa amplificada, onde eu comecei a pregar. Eu comecei a pregar o evangelho, não foi no altar da igreja, foi na feira do Buritizal, na rua Claudomiro de Moraes, em Macapá. Até hoje, todo mundo que mora naquela região me conhece. Eu comecei lá com uma caixinha amplificada, pregando no meio da feira para milhares de pessoas. É a maior feira de Macapá, dia de terça e quinta. Comecei a pregar ali o evangelho. E eu dizia: o que adianta você ter tudo, ter dinheiro, ter carro, ter casa e perder a alma? E aí depois eu fui olhar e ver que Jesus não está falando aqui com pecadores. Eu fui ver aqui que Jesus está falando com os seus apóstolos. Jesus está dando uma convocação para os seus discípulos. Jesus está falando aqui com a sua igreja. Jesus está falando aqui com os seus obreiros. Jesus está falando aqui com aqueles que estão do lado dele e largaram tudo para segui-lo. E o alerta que Jesus está dando aqui não é para quem está do lado de fora. O alerta que Jesus está dando aqui é para quem está do lado de dentro, junto com ele, comendo com ele, caminhando, orando com ele, crendo que ele é o Messias, o Filho de Deus. É quando Jesus estanca e dispara: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque de fato nós perdemos-nos dentro de nós mesmos nessa vida, principalmente nessa época agora da globalização. O homem, ele está mais sensível e atraído pelas sensações do lado de fora do que do lado de dentro. Eu estava com o pastor Tiago comendo no sábado, e a gente observou na mesa, nós fomos almoçar, e ele disse: pastor, que interessante, tinha uma moça numa mesa à frente, ela chegou, ficou no WhatsApp, no celular. E aí a gente almoçando, brincando, Davi lá com a gente. Aí ela foi, serviu o prato dela no WhatsApp. Ela não falou com ninguém, não viu a cara de ninguém. Ela não viu, eu tenho certeza, ela não viu uma pessoa que estava dentro daquele lugar. E nós tínhamos ali centenas de pessoas. Serviu o prato dela, voltou, sentou à mesa e continuou. E aquilo nos incomodou, chamou a nossa atenção. O pastor Tiago disse: varão, essa menina está aí há horas e ela não fala nada, a comida dela vai esfriar. O restaurante climatizado, de fato. Você sabe o que aconteceu? Terminamos de almoçar, pagamos a conta e ela não moveu um dedo para pegar na colher, o prato dela lá. Isso deve estar congelado. Se ela for comer isso aí, só se botar no micro-ondas para prestar. A gente está sensível às coisas do lado de fora. Eu sentei um dia desse aqui com o dono de restaurante, ele disse: pastor, tem gente que senta aqui, sai do horário do almoço, não consegue comer, deixa o prato cheio, quando olha no relógio e sai do celular, é hora de voltar para o trabalho. Se sério? Se sério. Tem gente aqui que entra e não dá bom dia. Tem gente aqui que entra e não dá um sorriso. A cara está dentro do telefone. Eles estão envolvidos com a tecnologia. É ou não é, gente? Pior do que isso, tem gente que chega no culto como esse, por exemplo, e passa o culto inteiro no WhatsApp, no celular. Aonde, pastor? Lá na igreja da esquina? Não, aqui na igreja Reviver. E que tem gente que se incomoda com isso, porque rouba a atenção, e quando acaba o culto chega e diz: pastor, o senhor poderia fazer um banner bem grande e colocar lá no fundo dizendo: proibido usar celular aqui no meio do culto. As pessoas não querem, não conseguem mais nem ouvir a palavra de Deus por aquilo que nos chama a atenção para o lado de fora.
E isso me preocupa como pastor, como líder, porque isso nos deixa cada dia mais insensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a verdade. Mas isso vai nos arrancando a sensibilidade que existe dentro de nós, de alma. Eu sempre digo e já falei aqui, eu sinto saudade quando a vizinha chegava e dizia: me empresta um pouquinho de óleo, eu vou fritar a comida. Quando ela voltava, ela trazia um pedacinho da comida que ela fritou com o óleo da vizinha. Isso existe hoje, pastor? Não. Eu sinto saudades daquele tempo que meu pai saía para pescar, e a minha mãe até hoje ela tem esse costume, né? Dava peixe para todo mundo da rua. Às vezes meu pai chegava e dizia: cadê o peixe? Eu disse: não, eu dei para todo mundo aí. Eu sinto saudade desse tempo, é sério. A gente está cercado pelas grades, pelos muros, pelas cercas elétricas. A gente não consegue nem ficar tranquilo dentro da própria igreja, gente. A gente tem que contratar um segurança aqui. Um dia desse, um maluco queria entrar aqui, fazer maior quebradeira. Tiveram que chamar a viatura da polícia para levar o cara, que ele queria fazer arruaça dentro da igreja. Esse mundo está fervendo. Esse mundo está uma loucura. Esse mundo está perdido. E esse mundo que está perdido, que está uma loucura, está levando muitos de nós a se perderem junto com ele. E aí Jesus nos alerta. Ele fala comigo, com você que conhece a Bíblia, que ora, que sabe da palavra, que jejua, que prega o Evangelho, que conhece a Deus, que tem experiência. É conosco que ele está falando. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Traduzindo, aonde estão as suas prioridades? Aonde está o teu coração? Porque ele mesmo disse: aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. O Evangelho é eu e mais ele somos igual a Deus. Mas hoje a sociedade diz que é eu e mais eu e o resto é resto. Que se exploda todo mundo. Eu não quero nem saber de ninguém. É assim que funciona hoje o mundo. E o pior, pastor, que mundo é esse? É o mundo dos drogados? É o mundo dos perdidos? É o mundo dos perversos? Não! Esse é o mundo de Deus, da igreja, do Evangelho, dos servos do Senhor, dos discípulos de Jesus. A gente está perdido dentro da casa de Deus. Os discípulos estão caminhando com Jesus, e Jesus está preocupado com eles, dizendo: ei, vocês precisam acordar. Não adianta, não vai ter significado vocês pregarem o Evangelho, levantarem paralíticos, curarem enfermos, ganharem e batizarem uma multidão, mas se isso distanciar a alma de vocês da minha presença. Jesus está tentando dizer: o que vocês precisam fazer na vida das outras pessoas, vocês precisam fazer na vida de vocês também diariamente. O que vocês querem que aconteça na vida das outras pessoas, vocês têm que fazer que aconteça na vida de vocês diariamente. Caso contrário, não tem significado do Evangelho, a palavra perde sentido e Deus se torna um ser que está a milhares de quilômetros lá no seu trono, lá na eternidade, e que não pode realizar nada. Porque eu digo, eu estou na vontade de Deus, mas na hora de resolver eu que resolvo, eu não consulto mais a Deus. Eu digo que eu estou aqui à disposição de Deus, mas na hora de fazer, eu não quero saber se Deus quer que eu faça ou não. Eu vou lá e resolvo a parada. Como diz os meninos aqui, eu pego logo, resolve e vou lá e resolvo. Eu digo que eu quero viver a palavra de Deus, mas a palavra de alguém às vezes gera mais influência na minha vida do que a própria palavra de Deus. Eu digo que eu sou seguidor de Cristo, que eu sou cristão, que ser cristão é ser seguidor de Cristo, que eu sou evangélico, mas as influências e prioridades da minha vida estão acima disso. Eu sou mais influenciado pelas redes sociais, pelo Facebook, que é uma praga da nossa sociedade para quem não sabe usar, e é uma bênção para quem sabe usar. E eu considero o Facebook uma das maiores mentiras que existe no mundo hoje. O cara está destruído, ele coloca um selfie lá: que dia feliz. Aí todo mundo curte, bota caretinha, aplaude, é uma maravilha. O cara está querendo matar todo mundo, aí ele pega aquelas frases de efeito e coloca lá, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoe o seu irmão. Ele não perdoa nem a ele mesmo, ele está perdido. Imagina o seu irmão. E aí, o Facebook principalmente se tornou o palco das mentiras
Pastor, mas o senhor está falando do mundo. Não estou falando não, se tornou o palco das mentiras da igreja, dos evangélicos, dos cristãos. Você vê perfil de pessoas assim, caraca, é um santo, vai voar, vai virar um anjo, vai para o céu. E aí você conhece a pessoa pessoalmente, você vê que não tem nada a ver. E ainda tem meninas que têm coragem de se relacionar pela rede social, que a cada 1 milhão, um dá certo, né? E quando dá. E aí a gente vive nesse problema de sair de dentro de nós e ver que o que está do lado de fora chama mais a nossa atenção daquilo que está do lado de dentro, e a gente se torna insensível, a gente se torna perdido dentro da igreja, a dracma perdida. São crentes, são servos de Deus, são seguidores de Cristo, que se perderam dentro da casa, não do lado de fora da casa. Está faltando a dracma, onde alguém sabe onde está, ninguém sabe, porque ela andou e caiu da coroa, se perdeu, e dentro da casa ela está perdida. E infelizmente hoje, a gente vê aí Satanás fazendo a farra. Eu coloquei hoje lá no grupo dos obreiros, olha aqui, obreiros, enquanto muitos de nós estamos ligados aí nas nossas prioridades, hoje a nossa prioridade é rede social, isso é verdade. Aí os pesquisadores não cristãos fazem pesquisas e chegam à conclusão que os evangélicos, eles leem mais os posts das redes sociais do que a sua própria Bíblia. Que eles estão mais ligados no celular do que no seu próprio Deus. E aí eles levantam teorias violentas. E aí chegam alguns crentes, chegam à conclusão de se realmente Deus não é minha prioridade, não quero saber de Deus, e acabam se afastando e absorvendo essas loucuras que são verdades, que a gente poderia aprender com isso. E que o muçulmano leva mais a sério o Alcorão do que qualquer religião no mundo, para cumprir. E que se eles estiverem em qualquer lugar do planeta Terra, deu 6 horas da tarde, eles param para fazer a oração deles. Deu meio-dia, eles param para fazer a oração deles. À noite eles vão falar com Alá. Pode estar o presidente Barack Obama, pode estar o anjo. Eles param e se retiram do mundo, viram a cara para a parede e vão orar ao seu Deus. A gente passa 10 anos numa escola e ninguém sabe se a gente é servo de Deus ou não. A minha esposa disse que ela tinha uma amiga de escola religiosa. Ela chegava lá na escola de saia. E ela estudou alguns anos com ela nessa escola. Só a minha amiga chegava lá de saia, a saiona. Só que ela levava dentro da mochila dela um shortzinho bem curtinho. Ela entrava para dentro da escola, ia no banheiro e vestia o short. E ela virava o zezéu dentro daquela escola. Ela cresceu vendo isso. Vendo alguém que para os pais e para a igreja tinha que parecer que era serva. Mas quando entrava em um ambiente de liberdade, ela se soltava. Ou seja, nunca encontrou a Deus e a alma dentro da igreja passou a vida inteira perdida. Esse é o nosso problema, que a gente está perdido. A gente está perdido dentro de nós mesmos, a gente não sabe. A gente vem para a igreja porque às vezes não tem o que fazer no domingo. A gente vem para a igreja, para a casa de Deus, porque a gente não sabe. A gente quer alguma coisa que esse Deus faça por nós, mas fazer alguma coisa para Ele, nada. Esse é o nosso objetivo. A gente quer alguma coisa de Deus. E se Deus não me der, eu saio fora, eu não quero mais, eu procuro um outro Deus. E a gente não deve amar a Deus por aquilo que Ele pode me proporcionar, por aquilo que Ele pode colocar nas minhas mãos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele me dando ou Ele me tirando, eu amo. Eu tendo ou não tendo, eu amo. Ele sendo ou não sendo o que eu preciso que Ele seja agora, eu continuo amando. Por quê, pastor? Não sei. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está no topo, Ele está no trono, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é meu advogado, Ele é meu Deus. Eu amo. Por quê? Posso nem ter motivos, mas mesmo assim eu amo. E o que adianta a gente ganhar tudo? Tudo que a gente quiser ganhar aí fora, mas a troco disso a gente acaba perdendo a nossa própria alma.
E qual é o foco de Deus para mim e para você aqui essa noite? O que nós temos que aprender? O que Deus quer de mim e de você? Que a gente pare um pouco hoje, nessa noite de domingo, e olhe um pouco para dentro de nós, e veja que além dessa boa aparência, da roupa que a gente veste, do perfume que a gente usa, da casa que a gente mora, do sapato que a gente calça, do carro, da moto que a gente anda, da cama que a gente deita, além de tudo isso que é muito bom, Deus quer que a gente olhe um pouco para dentro de nós e veja como realmente está o estado da nossa alma. Eu sempre digo que Deus não fala com você do jeito que você está aqui, com esse cabelo legal, com essa roupa bacana, com esse perfume legal, cheiroso. Não, Deus ele não fala com você assim. Você sabe o que eu estava pensando hoje de manhã? Que a minha esposa sempre disse: eu paro para pensar e tenho grandes ideias quando eu estou no banheiro. Quem é assim? Quem é assim? Sério mesmo. Ser sincero. Você sabe qual é o lugar, o único lugar que a gente olha realmente para dentro de nós? É no banheiro. Quando a gente está lá no vaso sanitário, vendo que a gente só sai coisa ruim de dentro da gente. Ou então, quando a gente está tomando banho. E aí eu me perguntei por que quando a gente está tomando banho, a gente começa a pensar e se ver, e olhar para dentro de nós e ver o que a gente às vezes precisa dar uma melhorada. Sabe o que eu concluí? O que Deus falou no meu coração? É porque é nesse momento que você é quem realmente você é. Você não está com o teu cabelo para cima, você não está com a tua calça apertada, você não está com o teu sapatinho mocassino, você não está com a tua blusa legal, você não está com o teu óculos, você está aqui todo bagunçado, você acabou de levantar, sua boca não está cheirando bem não, seu cabelo está todo arrepiado para o lado, está todo feio, você não tem nenhuma indumentária. É nesse único momento que eu encontro um momento para você olhar para dentro de você e ver que realmente você não é nada. E é quando a gente para refletir um pouco. É quando você senta lá no vaso sanitário, é quando você vai no banheiro tomar banho, quando você está sem roupa, é quando você vê que você é tão dependente de Deus, que você não é nada sem Deus, que você precisa tanto de Deus, e parece que quando você é realmente quando você nasce, quando você vem ao mundo sem nada. E aí nesses lugares que nascem as grandes ideias, é nesses lugares que a gente ouve as grandes mensagens, é nesse lugar que a gente escreve as grandes canções, onde nascem os grandes projetos, é nesse lugar onde a gente elabora extraordinárias pregações, é nesses lugares que nascem revelações, é nesses lugares que a gente começa a analisar e ver realmente o que a gente precisa melhorar em nós, e o que precisa ser mudado em nós. É no banheiro, é um lugar tão simples que a gente está todo dia nele. Você sabe para que a gente tem que tomar banho todo dia e trocar de roupa? Para a gente olhar um pouco para dentro de nós e ver quem realmente nós somos. Você já imaginou se a gente não tivesse que tomar banho e trocar de roupa? Você já imaginou se a gente não tivesse um momento para a gente sentar um pouco? E ainda tem gente que vai no vaso sanitário e ainda leva o WhatsApp. Aí é uma desgraça. Aí é um absurdo, né? Você conhece alguém assim, gente? Conhece? Quem conhece aí da glória? É esse momento. E o que Deus está querendo de mim e de você hoje? Que a gente pare um pouco e veja para onde nós estamos caminhando. Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Se hoje nós morrermos, aonde nós estaremos amanhã? Se hoje essa vida cessar e chegar no ponto final, para onde nós estaremos amanhã? O que tem sido as nossas prioridades? O que nós estamos ganhando a troco de perder a nossa própria alma? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não, eu estou dizendo, acorde enquanto a vida e enquanto a esperança de Deus para você. A parábola do rei e das 3 esposas, eu já contei aqui, algumas pessoas ouviram, é o protótipo dessa realidade. O rei está com câncer à beira da morte, vai morrer. Para ele não tem mais possibilidade de vida. E disseram já mais ou menos o dia e a hora que ele vai morrer. E ele tinha 3 esposas. Quantas?
A primeira esposa, ela era muito linda. Ela tinha um cabelo loiro, muito bem tratado. Os olhos dela, a boca dela, a aparência dela era uma loucura. As roupas que ela usava eram das mais caras. As joias tinham valores inestimáveis. Por onde ela passava, não era uma caminhada, era um desfile. E o reino inteiro se dobrava diante da majestade da sua roupa, da sua aparência, do seu luxo. Ela carregava em si a própria riqueza do reino, era representada nela. E aí na hora da morte o rei chama e diz assim: eu dei tudo para você a vida inteira, você sempre foi a minha preferida, mas se eu morrer hoje, você tem coragem de morrer comigo? Ela deu um pulo e disse: eu morrer com você? Te amo demais, meu querido, mas os meus limites chegam até aqui. Depois que você morrer, ninguém morre com ninguém, você vai sozinho. Você me deu tanta coisa, tanta riqueza, tantos tesouros, como é que eu vou largar tudo isso aqui para morrer contigo? Ninguém morre com ninguém, isso é história. Tchau, você pode morrer, tenho muita coisa a fazer. Ele chora, diz a parábola, copiosamente, e chama a segunda de suas esposas. Era mãezona, cuidava dos filhos, limpava a casa, estava ali com ele praticamente em todos os momentos. Era aquela mãe família. Ensinava os filhos, instruía. E aí ele chama e diz assim: minha esposa, você sempre foi cuidadosa e família é com você, mas se eu morrer hoje, você tem coragem de morrer comigo? Ela disse: se eu morrer com você, quem que vai cuidar dos nossos filhos? Quem que vai educá-los? Quem que vai cuidar do palácio? Quem que vai administrar esse negócio aqui? Eu não vou morrer com você. O meu limite é enquanto você tem vida. Depois que morre, você segue sozinho. Depressivo, ele chora e chama a terceira e última das suas esposas. Ela está magrinha, o cabelo dela não está muito bem, está bagunçado, as suas roupas estão rasgadas e velhas, ela está maltratada, desnutrida, suas mãos trêmulas de tanto trabalhar e servir no reino apenas o seu rei. E ele, decepcionado, diz: as minhas duas outras disseram que não podem fazer nada por mim. Eu sei que eu nunca te dei atenção, eu sei que eu nunca te amei de verdade, eu sei que você nunca foi prioridade para mim, mas eu queria te fazer uma pergunta. E ela: sim, senhor, meu rei, o que precisa, o que desejas? Se eu morrer hoje, você teria coragem de morrer junto comigo? Ela começa a chorar, abre os braços e o agarra, dizendo: é claro, meu rei, apesar de você nunca olhar para mim, nunca me amar e cuidar de mim, eu sempre estive e estarei aqui. Se for para você descer a sepultura hoje, eu morro junto com você. Nos minutos finais da sua vida, diz a história que ele chama os seus súditos e pede para servi-la das melhores roupas, das melhores joias, das melhores comidas, mas já era tarde demais, porque ele estava morrendo. E essa é a nossa vida, essa é a nossa parábola, essa é a nossa verdade diária, quando a gente vive nessa vida todos os dias. Nós temos as três esposas, eu e você, nós temos, sabia disso? Todos nós temos. A primeira esposa, que representa os nossos bens, representa o nosso dinheiro, representa o nosso carro, a nossa casa, a nossa conta bancária, os nossos negócios, os nossos tesouros, as nossas joias. A gente tem ela, mas o dia que a gente morrer, sinceramente, ninguém vai levar nada. Você sabe disso. E você que já viveu a experiência sabe que depois que o pai e a mãe morrem, os filhos acabam com a herança que por décadas foram conquistadas em questão de dias. Ninguém vai colocar um carro dentro do buraco quando você morrer. Eu quero ver quem vai cavar um buraco lá no fundo do quintal da tua casa para te colocar lá dentro, logo porque não pode aqui no nosso país. É uma burocracia terrível. Ter bens é bom, pastor. Ter bens é bênção de Deus, pastor, mas não pode ser a minha prioridade. Porque se eu morrer hoje, o que eu vou levar? No máximo um terno. E se colocar o terno que eu gosto, que às vezes eles colocam o pior, só para o cara ir bonitinho lá na hora. Segunda esposa é a nossa família. Poxa, eu sou um cara família. Quando eu mudei para o Maranhão, eu trouxe meu pai, minha mãe, o Pinto, o papagaio, todo mundo. Sou família, mas sinceramente, ninguém vai pular dentro do buraco para ser enterrado junto com a gente. Você já viu? No máximo eles gritam, se descabelam na beira da sepultura. Quando um dia desse eu fui no velório, fui celebrar lá, aí a moça: ai, meu pai, meu pai, meu pai.
Quando eu vi, ela botou o pé fora. Quando o coveiro começou a jogar a terra, ela saiu correndo. Não, me ajuda a sair daqui. Ninguém tem coragem de pular dentro da sepultura com a gente. Ter família é muito bom, mas eles não vão cair dentro da sepultura e não vão junto com a gente depois que a gente morrer. E a terceira e última esposa, pastor, quem é? É a nossa alma. Ela está conosco desde o dia que nós nascemos, que passamos a existir e ser criaturas. E sinceramente, às vezes a gente não cuida dela, a gente não nutre ela, a gente não alimenta ela, a gente não embeleza, a gente não presenteia ela, a gente não dá atenção a ela, mas ela sempre está aqui conosco, aqui. E quando eu morrer, pastor, todo mundo vai te deixar para trás. Sabe quem vai com você? É ela, porque ela é quem? É você. Você não é esse corpo, essa matéria, você não é as fotos que você tem nas redes sociais. Isso é só uma casca, isso é só um momento, isso passa. O que você realmente é a sua alma. E quem ouve aí, quem diz assim, realmente é isso mesmo. Não é o teu coração e nem o teu intelecto apenas, é a sua alma. Eu estou falando com pessoas aqui que estão com a alma adoecida, pessoas aqui que estão com a alma morrendo, pessoas aqui que estão com a alma sendo trocadas por coisas sem valor que essa vida e que esse mundo está oferecendo. Pessoas que aparentemente está tudo bem, dá glória a Deus, aleluia, canta, é uma bênção, mas estão perdidos dentro da casa de Deus. Estão longe de Deus, se tornaram insensíveis à voz de Deus, se tornaram intolerantes à vontade de Deus. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro, se no final das contas você perder a tua alma? Não adianta você conhecer, você saber, você entender. A prioridade de Deus para mim e para você essa noite. E quando eu não prego só para você não, porque essa palavra corta para lá, mas também corta para cá. Mas o Senhor é pastor, mas eu não sou super-homem. Mas o Senhor é homem de Deus, mas eu não sou anjo. Eu sou ser humano igual você, que precisa mudar todo dia. E que precisa lutar. E lutar muito para ir para o céu e alcançar a bondade de Deus. Porque senão, eu vou ser como muitos, que vão chegar lá no grande dia e vão dizer, mas eu expulsava demônio em teu nome. Eu curava os enfermos, eu falava em línguas estranhas, ri para lá para trás. Jesus vai olhar e vai dizer, como diz lá na minha cidade, arreda-te daqui, eu nem te conheço, rapaz. Sai daqui, não tenho parte contigo. Tu falava no meu nome, expulsava no meu nome, curava no meu nome, fazia tanta coisa no meu nome, mas não estava perdido, estava longe de mim, estava só para as outras pessoas mais distantes. Pastor, tem pastor que vai para o inferno? Tem muitos. Sério, pastor? Sim. Tem crente que vai para o inferno de dentro da igreja, pastor, dando glória a Deus, aleluia, no mistério de Jeová, sapatinho de fogo direto para o buraco, para a eternidade longe de Deus. Porque estão ganhando o mundo, mas estão perdendo a própria alma. Estão dentro da casa de Deus, mas estão distante do Deus dono da casa. Estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro deles. Estão ouvindo a palavra, mas a palavra não está entrando dentro da alma deles. E aí não tem sentido e não tem significado. E sinceramente tem muita gente que está perdendo tempo dentro da igreja. Deveria estar lá fora cuidando da vida, indo para a festa, curtindo a night. Porque o evangelho e a vida com Deus não tem nenhum significado. Perdeu o encanto. É aquela igreja que Jesus um dia olhou e disse, eu tenho contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. O que é primeiro amor, pastor? Prazer em servir a Deus, prazer em ser crente, prazer em ser salvo, prazer em ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Perdeu o prazer, vem para a igreja por obrigação, vem para a igreja porque o marido quer, a esposa quer, o papai quer, a mamãe manda, o titio disse que é bom, que o pastor vive insistindo que se não for assim, o mal vai ganhar terreno. E aí não tem significado, não tem sentido. E aí o que adianta? Viver a vida inteira dentro da igreja e no final das contas perder a alma. Fica de pé, curva a sua cabeça, feche os seus olhos.